Eu falei que conforme eu fosse falando, nós teríamos muitas baixas hoje. Eu teria que interagir com o pessoal que está assistindo online. Vou ter que interagir com o chat. Deixa o chat, coloca o meu retorno aqui de chat para eu responder. Oh, Senhor Jesus. Fala, pessoal que está aí em casa. Fala, galerinha de casa. Realmente é um grande prazer poder estar aqui essa noite. É um grande prazer poder estar aqui com vocês essa noite. E eu queria começar trazendo novamente à tona tudo que a Luane falou, tudo que o Davi falou. Realmente, esse amor do Senhor por nós, eles têm que estar na nossa vista, tem que ser o nosso foco diariamente. Tudo que nós formos tomar de decisão, todo passo que nós formos dar, realmente não tem condição da gente estruturar nossas decisões em qualquer outro fundamento, senão a palavra do Senhor, senão o amor dele por nós. Então eu ainda queria orar para nós começarmos a mensagem. Eu queria que enquanto eu oro, você também fizesse a sua oração nessa noite. Você também se colocasse na presença do Senhor. Porque tem aspectos que só você e o Senhor sabem. Tem aspectos que só eu e o Senhor temos conhecimento. Então, de maneira muito específica, nominalmente, eu queria que você também colocasse na presença do Senhor, para que Ele possa iluminar, para que Ele possa tratar, para que Ele possa, com amor, curar nessa noite. E se você tem dúvidas do que seja, não sabe, fala, Senhor, eu acho que eu sou perfeito, não tenho pecado nenhum. Então, que a sua oração seja, Senhor, me dá a sua luz nessa noite, para iluminar e eu ver aonde que estão os meus pecados. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nos colocamos na Tua presença. Senhor, como filhos, nós nos colocamos aqui nessa noite. Senhor, nós lhe pedimos que o Senhor brilhe a Tua luz em cada um de nós. O Senhor sabe exatamente as situações que nós estamos passando. O Senhor sabe as nossas dificuldades. O Senhor sabe as nossas pedras de tropeço. Senhor, e nessa noite nós não queremos sair daqui da mesma forma. Senhor, mas nós queremos que a Tua luz brilhe. Senhor, que nós sejamos, por mais que seja dolorido, que nós sejamos expostos. E que o Senhor, que é rico em amor, que o Teu amor que excede entendimento, que o Seu amor que é imensurável, possa vir nos curar, possa vir nos salvar, possa vir nos libertar nessa noite. Senhor Jesus. Amém. Assim que quem me trouxe essa informação que eu falaria nessa noite foi o Pedrinho. Se você estiver assistindo, Pedrinho, um salve. E quando ele falou Mateus 18, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, que o Senhor me abençoe e vamos lá, vamos comprar essa ideia. E quando eu comecei a ler Mateus 18, eu percebi, mais uma vez, que o Senhor não nos abandona e que Ele sempre fala conosco em todas as oportunidades. Teve até um cais passado que eu vim falar com o Pedro. Falei, Pedro, então, Mateus 18 está quase chegando. Aí ele falou, você quer trocar de capítulo? Eu falei, não, de jeito nenhum. Porque o que o Senhor tinha que falar comigo nesse capítulo, Ele falou, amassou e bateu com força. Então a gente não pode falar, não existe coincidências nos planos do Senhor, né? Então vamos colocar aqui que foi a cristocidência de eu pegar esse capítulo. Vamos lá. Nos capítulos anteriores de Mateus, até o capítulo 17, vou trazer um panorama geral, vínhamos falando a respeito da estruturação da igreja, dos ministérios da igreja, em seu caráter universal. Nós vimos falando da igreja como algo amplo, como um ministério, como a igreja de Deus. A partir do capítulo 18 tem uma mudança. A partir do capítulo 18, ele passa para o modus operandi da igreja, modus operandi da igreja aqui na terra. Ou seja, a realidade da igreja universal na igreja local. Então nós passamos para o passo a passo, o como agir, as regras da boa vizinhança da nossa igreja local, dos nossos irmãos, da relação com os nossos irmãos. E vamos lá.
A partir desse capítulo 18, tem 5 principais aspectos que ele vem tratando. E eu já lanço aqui para quem vai falar o 19 e o 20. Os 2 primeiros, um é o orgulho, e o segundo eu vou deixar para falar mais na frente, para criar aquele suspense. Vamos começar. Fica até o final do vídeo se você quiser saber a segunda. E vem semana que vem saber a terceira, a quarta e a quinta. Mateus 18, 1. Acho melhor eu ler ali, porque é a minha NVI. Vamos lá. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Pode continuar. Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Vou ler até o 4. Em seguida, disse: eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior do reino dos céus. Nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos já de Mateus 18, ele traz bem à mostra a realidade da natureza humana. Como nós somos orgulhosos por natureza. Nós sempre estamos nos comparando, sempre estamos querendo saber quem é o maior, quem é o melhor, quem é que está na frente do outro, quem está acima, qual é a hierarquia que existe. Será que eu estou melhor? Será que eu estou acima ou abaixo daquele irmão? E aqui os discípulos, nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, eles já trazem a natureza humana à mostra. Eles querem saber quem é o maior do reino dos céus. E da mesma forma que a pergunta já vem expondo a natureza humana, a resposta do Senhor já vem na sequência como um corte seco, um corte tramontina. Corte seco tramontina. Falando... eu lhes asseguro, a não ser que nem se... E disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Eles queriam saber quem era o maior do reino dos céus. E o Senhor já vem falando, mas se você continuar com esse orgulho, nem lá você vai estar. Nem entrar você vai. Ou seja, o Senhor já traz à tona uma realidade que eu, colocar na minha situação, trago e caminho com ela muitas vezes, que é a questão do orgulho e da humildade. Por isso que o tema desse capítulo foi em busca da humildade. Inclusive, no final, essa pergunta vai ser refeita. Espero que até lá a gente entenda. E depois desse corte que o Senhor já vem, ele continua. Vamos continuar agora o versículo 5 e 6. Maravilha. Vou até para ler aqui agora. Obrigado. 5 e 6. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creram em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. O Senhor, ele traz aqui o outro aspecto também, que é, no versículo anterior, ele usou a criança como um exemplo de humildade. Então, nesse versículo seguinte, ele diz que aquele que porventura venha a fazer tropeçar os irmãos que estão em busca da humildade, aqueles que estão em busca realmente de se aprofundar no amor de Deus, mas nós, de maneira equivocada, seja no modo de falar, numa atitude que nós tivemos juntos, nós levamos esse irmão à queda, nós também seremos cobrados pelo Senhor. Então, começou a relação entre irmãos. Então, se na nossa relação com o irmão ao nosso lado, nós estamos, sem querer, conduzindo o irmão para longe do Senhor, que seja, ou então infundindo no irmão do lado, algo que não seja uma verdade do Senhor, se nós estamos pregando, nem que seja por nossas atitudes, algo que não está na palavra, que não está na verdade, nós seremos cobrados no futuro. O Senhor vai nos cobrar. Mas calma, que essa não é uma mensagem para baixo. Apesar disso ser muito forte, nós ainda temos saída
nós ainda podemos nos voltar ao Senhor, provar desse imenso e imensurável amor do Senhor por nós e sair e trocar nossa situação. Eu queria ler também Tiago 4, 6. Tiago 4, 6. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mais direto do que isso não tem como. Quando nós vamos em busca do amor do Senhor, como consequência, é uma consequência de você, enquanto está focado no Senhor, enquanto está focado na busca pelo amor do Senhor, o seu coração é quebrantado, o seu coração é modificado, é alterado. Acontece uma transformação que nos leva a um coração mais humilde, ao nosso trato com o irmão do nosso lado, ao nosso trato com os irmãos que estão conosco na nossa igreja local, é um tratamento diferente. Não existe aquelas picuinhas, aquele disse-me-disse, mas isso é uma realidade que só quem busca o amor do Senhor, uma realidade que só de quem se aproxima verdadeiramente de Deus, nós conseguimos aplicar, nós conseguimos ter. Versículo 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Esse versículo, como eu fui falando, quando eu peguei esse capítulo, eu falei: Senhor Jesus, me dê força. Eu estava anotando, conforme eu fui lendo, fui anotando, fazendo minhas anotações. Teve uma hora que eu falei: Senhor, por hoje eu só consigo até aqui, porque eu já apanhei o suficiente nesse capítulo. Um belo termo, exaustão moral, porque o Senhor foi expondo e falando comigo, que até o momento eu falei: Senhor, por hoje foi, amanhã eu continuo. Porque cansou. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu ler de novo aqui. Ai do mundo por causa das coisas que te fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam. O mundo, ele nos odeia. E é inevitável que as ciladas do mundo contra nós aconteçam. Eu tenho certeza que no mínimo 1 milhão de ciladas já estão planejadas para você assim que sair daqui. Na sua vida tem mil e uma formas que o inimigo já está tramando, ele já está planejando de te levar ao pecado, de colocar uma pedra de tropeço na sua direção. E isso vai acontecer. Nós sabemos que no mundo passei por aflições. As coisas vão acontecer e o mundo não está fácil, o mundo nos odeia. Mas nós não estamos sozinhos. Existe a realidade do amor do Senhor conosco e a realidade dos nossos irmãos ao nosso redor. As nossas relações interpessoais com os nossos irmãos, aqueles que têm o mesmo foco, nos auxiliam nessas ciladas que o mundo coloca na nossa frente. E nós temos que observar, porque da mesma forma que nós podemos ser canais de bênção na vida dos irmãos, o versículo continua e diz: mas ai daquele por meio de quem elas acontecem, elas as ciladas. Da mesma forma que nós podemos ser canais de bênçãos para os irmãos, nós também temos que tomar cuidado em sermos canais de tropeço para os irmãos. E às vezes não é uma decisão levar o irmão a pecar. Cruz credo, não é isso. Mas no modo como nós estamos falando, ou então as ações que nós estamos tendo, de eu sirvo, mas quando o irmão tromba comigo fora do local, fora das reuniões, eu sou uma pessoa totalmente diferente. E esse irmão é aquele recém-convertido que está entendendo quais são os passos, quais são as verdades bíblicas. E por causa das nossas atitudes, do nosso modo de agir, ele fala: mas isso, sério que isso é ser filho de Deus? Engraçado, eu tinha entendido de outra forma quando eu li a Bíblia.
Mas se esse irmão que está lá há não sei quanto tempo, há 15 anos na vida da igreja, há 20 anos na vida da igreja, age dessa forma, eu acho que eu entendi errado. E pela atitude, nós temos que tomar cuidado com a nossa influência e ser esse canal de tropeço para aqueles que estão ao nosso redor. Oh, Senhor. Eu também queria ler agora, falando do mundo que está ao nosso redor o tempo todo, procurando uma brecha para nos levar à queda. E também nos influenciar a levar outros à queda também. Eu queria ler 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, não é um amigo, não é o companheiro, o que às vezes me ajuda nas coisas. O inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Essa é a realidade. A realidade é que Satanás está louco, procurando uma brecha, procurando uma fragilidade, para justamente ir nela, na ferida, e te levar à queda, te levar a se afastar do Senhor, te levar a uma vida morna, te levar a uma vida de achar que está fazendo tudo certinho, quando na realidade a gente está se afastando do Senhor cada vez mais. Ele quer te cegar com relação ao amor do Senhor, que nós vimos, ao imensurável amor do Senhor, a graça que Ele dispensa a nós, a misericórdia que Ele dispensa a nós. E essa é uma artimanha muito forte dele, que é, às vezes, Satanás pensando, às vezes eu nem preciso bater nele. Se eu colocar uma dúvida do amor de Deus por ele, talvez já funcione. Se eu colocar uma dúvida ali, no sacrifício que o Senhor fez, se ele estava incluso, se a salvação se aplica a ele também, já funcione. Por isso que a nossa busca é uma coisa, justamente, a busca é uma coisa incessante, é uma coisa a todo momento, é uma coisa diária. Então a busca por se aproximar do Senhor, a busca pelo amor dele, a busca por se aprofundar no amor dele, tem que ser uma coisa diária em nossa vida. Amém? Versículos 8 e 9. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranca-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Eu lendo isso aqui, acho que foi bem aqui que eu parei. no primeiro dia, eu parei por aqui. Porque o Senhor vem mostrar a seriedade com que nós devemos tratar o pecado, com que nós devemos tratar, nesse caso, o orgulho. Nós devemos tratar com uma seriedade extrema aquilo que nós estamos passando. Nós não podemos brincar de ser filhos de Deus, brincar com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Porque Satanás não está brincando de ser Satanás. O diabo ele não está brincando de ser diabo. As pedras de tropeço não estão brincando. Elas vão te derrubar. Se der brecha, elas vão te derrubar. E o Senhor mostra a seriedade. Se a tua mão te faz pecar, melhor é que arranque a mão e jogue fora e entre no reino de Deus, do que ter nas duas mãos ser excluído, ser recusado. Então que nós possamos ter esse senso de realidade do que está acontecendo. Nós não podemos brincar com o que está acontecendo, e isso eu levo para mim. Não é um viver de sábado e domingo, de sexta, de segunda, mas é uma vida em prol de buscar o amor de Deus.
É uma vida em prol de buscar a realidade do Deus na minha vida. Buscar nas minhas atitudes, no meu modo de falar, no meu modo de ser. O amor do Senhor tem que estar presente. Oh, Senhor Jesus. Que nós possamos nos avaliar, olhar. Não cabe ninguém olhar um para o outro e dizer, eu acho que ele está tropeçando. Nossa, se fosse eu no lugar dele, nunca faria isso. Não cabe a eu virar para o irmão do lado e julgá-lo em determinado ponto. Obviamente tem os irmãos que a gente pode recorrer para aconselhamento, para nos ajudar a sair de determinada situação. Não é esse o caso. Estou falando daqueles irmãos que simplesmente estão ali para julgar, criticar, apontar o dedo. E isso nós devemos nos avaliar, nós devemos olhar para nós, dentro de nós mesmos. E se nós ainda estamos confusos, pedir a luz do Senhor sobre nós, sobre o nosso dia a dia, para que nós sejamos iluminados e possamos enxergar a nossa real situação. E uma pergunta que a gente tem que fazer é, há esse desespero em mim, esse desespero de sair do que é pecaminoso? Existe essa necessidade, esse ardor no meu coração de dizer assim, Senhor, eu quero sair dessa situação, não importa como eu estou, eu sei que o Senhor vai me receber, eu me arrependo da minha situação, me arrependo de como eu estou, e eu quero sair, Senhor, eu quero sair. Existe esse desespero no nosso coração? Eu garanto que quando cai a realidade, cai a ficha do tempo que nós estamos vivendo, quando cai a ficha do que é não entrar no reino de Deus e ser lançado no inferno, eu tenho certeza, essa realidade começa a cair. Mas principalmente, quando nós temos a realidade do sacrifício que o Senhor fez por nós, quando nós temos a realidade da aplicação e a grandiosidade do amor por mim, se afastar do pecado se torna uma consequência. Nós estamos tão próximos do Senhor, que nós vamos recusar aqueles convites. Se porventura nós viermos a cair, de maneira imediata a gente vai reconhecer, se arrepender e voltar ao Senhor. Senhor Jesus. Eu lembro até anotei aqui, de que foi em alguma vida saudável, creio, que o irmão falou a respeito do pecado de estimação. Não sei se já ouviram esse termo, do pecado de estimação. Vocês não contam que eu falei em Sobradinho também. O pecado de estimação, que é, não, isso aqui é pecado, não posso. Não, isso aqui é pecado, não posso. Não, isso aqui é pecado, não pode. Isso aqui é pecado, mas... não tem nada isso aqui é só um pecadinho. Isso aqui é só um tijolinho. Aquilo ali é uma muralha, não pode me separar do Senhor, mas isso aqui é só um pecadinho. É aquele pecado que a gente fala, a gente sabe que é pecado, a gente tem essa realidade, mas fala, não, tá de boa, é só isso aqui. Quando nós temos, eu volto nesse ponto, a realidade do amor do Senhor do amor do Senhor por nós, e do sacrifício do Senhor por nós, não existe esse negócio de pecadinho. Todo pecado é abominável, a gente quer se afastar de todo pecado. Vamos continuar. Agora, versículo 10. Entramos agora na famosa parábola da ovelha perdida. Eu acho que todos aqui já ouviram pelo menos uma vez. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Legal que a parábola, ele já começa com uma chamada de atenção para a gente prestar atenção, que ele fala, cuidado.
Ele fala, cuidado para que o seu orgulho não turve a sua visão de certa forma que você enxergue mais o erro do irmão que tá tropeçando do que o amor de Deus por ele. Cuidado para que o seu orgulho não coloque uma venda em você a ponto de só criticar. Coloque uma venda e turve a ponto de esquecer que ele já foi perdoado por Senhor, que o amor do Senhor também alcançou ele, da mesma forma que me alcançou ele também. E só restem críticas, só restem mais morte ainda nessa situação. Senhor Jesus. E é nessa hora que o orgulho vem com aquele gostinho, às vezes, de não acredito que ele fez isso. Não acredito que ele caiu nessa. Eu, na situação dele, nunca, jamais. Indubitavelmente, nunca faria isso. Mas e agora eu trago aqui a historinha da ovelhinha Lana, para quem lembra. O que a gente não pode esquecer é que aquela ovelha que se desgarrou das outras 99, ela saiu porque viu uma borboleta e saiu atrás da borboleta. Mas o que pode acontecer também é da ovelha ouvir um barulho no arbusto e curiosa ir atrás ver o que é. Essa também se desgarrou. O que pode acontecer também é que uma ovelha estava conversando com a outra ovelha e não gostou do bé da outra ovelha. E falou, eu não quero mais estar aqui. E saiu também. E guardem esse exemplo das ovelhinhas, do bé. E foi bé para cá, bé para lá e uma saiu. O que eu quero dizer é que talvez você não saísse, você não se afastasse, você não tropeçasse por conta de uma bela borboleta. Mas talvez por conta de um barulho, mais ao longe, você curioso foi ver o que é, você se afastasse. Todos nós temos a nossa determinada fraqueza e a nossa determinada ferida que o inimigo sabe aonde cutucar. E é nessa hora que a gente tem que aplicar com toda a força a palavra do Senhor. E a realidade do Senhor na nossa vida, a realidade do amor dele na nossa vida. Porque se nós tentarmos recusar por nós mesmos, simplesmente pela nossa força humana, não vai dar certo. Nossa carne é caída por natureza, nós somos caídos por natureza, então nossa tendência é o caos, é o pecado, é ir ao errado. Então se a gente não empregar constantemente o amor do Senhor, buscar de maneira diária o amor do Senhor e o sacrifício que Ele fez por nós, nós vamos acabar nos desgarrando dos nossos irmãos, das outras ovelhas. Oh, Senhor. Agora o versículo, prosseguindo. Versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui nós já entramos no segundo ponto. Para você que ficou aqui até agora, estamos entrando no segundo ponto do capítulo, que é o perdão.
E o perdão, para a gente ter uma noção, às vezes a gente ouve tanto falar de perdão que o perdão perde a real, às vezes o real senso, a real seriedade do que ele tem. Que é, para a gente perceber como esse perdão, ele é importante, a gente tem que dar uma seriedade. Começa aqui, o irmão pecou contra você, e o Senhor disse que o certo é que você vá até o irmão e converse a respeito do que aconteceu. Não é aquela coisa, ele pecou contra mim, ele que venha falar comigo. Ele que venha falar comigo, senão daqui eu não saio. E fica com aquele sentimento, e fica remoendo aquele caso. E outro ponto é que tem 3 possibilidades aqui do perdão acontecer. Primeiro, vai e fale com ele sozinho. Em segundo, chame 2 ou 3 testemunhas e fale com ele a respeito. Em terceiro, exponha à igreja o que aconteceu e o caso. É para nós vermos a real seriedade e como nós temos que levar a sério o perdão. E o perdão, em duas grandes porções de perdão, que é o perdão de você se arrepender e pedir perdão, e você liberar perdão para outra pessoa. Esses 2 estão inclusos aqui nessas passagens. Tanto você se arrepender e reconhecer o seu erro e pedir perdão, como aquele que pecou contra você em algum aspecto, você também liberar o perdão para essa pessoa. Senhor Jesus. Às vezes o ponto que nos leva a recusar ou então a não reconhecer o nosso erro é justamente o orgulho. O orgulho, ele turva a nossa visão a ponto de achar que nós estamos certos em uma situação que mesmo com o irmão vindo falar conosco, mais 2 ou 3 irmãos vindo falar conosco, e a igreja vindo falar conosco, a gente, não, eu estou certo. Eu estou certo porque eu não erro, eu sou perfeito, e por aí adentro. E que nós possamos ter um coração de humildade, em reconhecermos o que nós fazemos, tomarmos a responsabilidade das nossas atitudes. Se porventura aconteceu um erro, nós possamos ter a aplicação do amor de Deus em nós, e a gente possa ir até o irmão, reconhecer o erro, pedir perdão, e se aconteceu conosco, que a gente possa ter essa graça e essa expressão do amor de Deus, de liberar perdão também para os irmãos. Senhor Jesus. Eu lembro que um cais, o Davi estava falando e falou a respeito de que Deus habita nas relações interpessoais, ele habita ali na ligação entre os irmãos, ali o Senhor habita. Então imagine que eu estou brigado com um determinado irmão, e daqui eu não libero, ele não pede perdão e eu não libero perdão daqui. Então teve um corte daqui e um corte daqui. Não tem ligação. A presença do Senhor não está ali. E nós temos que ter essa noção e trazer para o nosso dia a dia, que se uma ligação está rompida, é menos presença do Senhor conosco. Ou seja, a realidade do reino, a realidade que nós tanto buscamos, que nós tanto falamos, nós estamos cessando naquele momento ali, por causa de um perdão não liberado, por causa de uma falta de pedido de perdão. Senhor Jesus. Vamos aqui para a última porção. E eu vou ler ela de uma vez, depois eu volto falando. Versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus, sempre Pedro, e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão? Quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso,
O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia em prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Oh, Senhor Jesus. Aqui eu estava lendo, eu tenho certeza que se o Senhor desse um espacinho, na hora que Pedro pergunta, Pedro teria respondido de novo. Aqui no início, ele fala: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus responde: não, mas até 70 vezes 7. Certeza que se eu desse mais um espacinho da segunda resposta, ele falaria: 490 então. Porque Pedro tinha essa característica de ser muito... De ser muito gente como a gente. Exatamente isso. De ser muito gente como a gente. E essa parábola também aqui é outra que nós ouvimos bastante vezes. E nessa versão não fala, mas eu li também, eu vi na King James, ele fala que a dívida desse primeiro homem chegava a ser 10.000 talentos. Adoro esse silêncio, porque o silêncio quer dizer que não temos parâmetro. O que são 10.000 talentos? Acho que era 45, 30, acho que eu anotei 35, pode ser 45. Talento é uma determinada unidade de medida, que valia 45 quilos. Agora eu não lembro se é 35 ou 45, posso estar anotado errado. 45, tá certo, então 45. Essa é a padronização nossa do talento, entendeu? A gente padronizou o talento em 45. Então, a conta aqui ainda vai dar mais do que eu tinha feito. 45 quilos? 45. Então, aí aqui na versão internacional ele diz que era de prata, é uma grande quantia em prata. Então, arredondando, sem fazer contas, em amor aos irmãos de humanas, a dívida do primeiro homem era ali, batia os seus milhões, trazendo para a realidade de hoje. Batia os seus milhões, o que ele devia. Enquanto que o seu conservo era na faixa ali dos seus 3.000. Era na realidade ali, vamos colocar ali ao redor de 3.000. Agora, com o parâmetro, você percebe, meu Deus, como assim? Ele foi perdoado de uma dívida de milhões. E quando chegou uma dívida de 3.000 merréis, ele não conseguiu perdoar. E o porquê isso? Eu tenho certeza que isso aconteceu porque ele não teve a real noção do que tinha acontecido ali. Ele não teve o real parâmetro do que ele tinha sido perdoado quando saiu da presença do rei. Ele não sabia a magnitude do que ele não estava mais carregando nas costas, aquele peso que ele tinha da dívida.
Da mesma forma, hoje, até parece que eu conversei com o Davi e falei tudo o que eu ia falar, porque o compartilhar dele foi exatamente isso. Hoje, quando nós temos a realidade do sacrifício do Senhor por nós lá na cruz, quando nós temos noção da imensidão do amor por nós, passa a ser qualquer erro que aconteça ao nosso redor, parece que tudo que o irmão faça contra nós, a gente simplesmente aplica ali o sangue do Senhor e fala: ok, meu irmão, foi errado, foi, mas eu perdoo você. Quem sou eu para não perdoar, sendo que eu fui perdoado de um abismo que existia entre mim e o Senhor? Quem sou eu? Eu não sou nada. Não, está perdoado com juros. Mas essa é a realidade que nós devemos carregar também no nosso dia a dia. A realidade do sacrifício do Senhor por nós e da magnitude do amor que o Senhor aplicou naquele momento, para que nós possamos estar aqui hoje, para que nós possamos buscá-lo diariamente, possamos ter um contato toda manhã, a cada momento, simplesmente parar, orar e falar: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Senhor Jesus. E lembra que eu falei de decorar a historinha da ovelhinha que fez bebê lá atrás e uma saiu? Agora, aplicando também ao nosso ponto de perdão, nessa situação, que uma ovelha saiu porque não gostou do bé da outra, ambos os aspectos do perdão devem ser aplicados. Ou então uma ovelha não gostou do bé da outra e ficou de mal. Ambos os aspectos do perdão devem ser aplicados. Tanto aquela ovelha que veio a ofender deve aplicar o perdão, de se arrepender e pedir perdão, como também a outra ovelha deve liberar perdão. Esses ambos aspectos têm o mesmo peso, a gente tem que ter essa realidade. A se arrepender e pedir perdão, mas também a de liberar perdão. Um perdão represado, a gente pode entender que está junto ali de não pedir perdão. Ambos os aspectos do perdão não realizados podem privar a nossa presença ali no reino. Tanto um pecado não arrependido, não confessado, como também uma falta de perdão liberado em determinada situação. Oh, Senhor Jesus. E aí, novamente, a gente se avalia, a gente olha para dentro de nós. Vale a pena não abrir mão do meu orgulho hoje e abrir mão do reino? É uma decisão sua. Eu adianto que para mim não vale nada, não vale a pena. Será que vale a pena ou será que vale a pena? Apesar de ser uma situação chata, eu ir até o irmão, pedir perdão, porque eu sei que eu errei. Ou então, e outro irmão, vale a pena liberar o perdão na situação, porque eu quero ter acesso, eu quero adentrar estar com o meu Senhor ali no reino. Da mesma forma que o Senhor diz: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, é uma escolha. Mas o Senhor vem com amor e fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida. Ele fala assim: tem esse e esse, você escolhe. Abre mão agora, abre mão depois. Mas o meu conselho de pai é: escolhe, pois, a vida. Gostaria de ler também aqui Hebreus 10, 17, caminhando para o fim. Hebreus 10, 17. O Senhor dizendo: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Essa é só uma definição que o que é o perdão? O perdão
é esquecer. O perdão é deixar, esquecer, não é nem deixar de lado. Deixar de lado realmente não quer dizer que foi aplicado o perdão naquela situação. Mas é esquecer. E esquecer alguém que pecou contra nós é difícil. Aquela velha história de, às vezes, quem bateu não lembra, mas quem apanhou nunca esquece. Então a gente fica ali remoendo. E aí quando realmente acontece a situação de pedir perdão, você fala assim, não, tá bom, te perdoei. Mas na primeira situação que tem, na primeira oportunidade que tem, traz de novo aquilo à tona e fica se remoendo. Para que nós possamos aplicar de maneira eficaz o perdão somente através do amor de Deus. Somente quando nós estamos ali na presença do Pai, buscando verdadeiramente o amor de Deus e aplicando o sangue do sacrifício, nós conseguimos aplicar de maneira eficaz o perdão. Senhor Jesus. Que o Senhor possa, nessa noite, ter nos iluminado dos determinados aspectos que ainda estava meio nebuloso, ou então que realmente a gente tinha deixado de lado, tinha jogado para debaixo do tapete. As situações que nós ainda não aplicamos o perdão, que o Senhor possa ter exposto nessa noite com a luz dele, para que a gente verdadeiramente traga a presença dele e aplique o perdão. Na presença do Senhor. E se já vê alguma situação específica, com algum irmão específico da sua localidade, também peça força ao Senhor. E busque mais intensamente o amor dele, para que ele te dê força e você consiga expor a situação ao irmão e acertar. E novamente religar essa ligação interpessoal entre vocês. Senhor Jesus. E aquela pergunta e o tema, em busca da humildade. Como? Buscando diariamente o amor do Senhor. Buscando diariamente a presença do Senhor na nossa vida. E uma consequência dessa busca, desse ardor no coração, dessa necessidade de busca, é um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que libera perdão, um coração que se apressa em se arrepender e buscar o perdão do irmão. Que o Senhor nessa noite também nos dê mais clareza a respeito do sacrifício dele por nós. Do abismo que com o sacrifício não existe mais, agora nós temos o livre acesso ao Senhor. O tamanho do amor que o Senhor aplicou para conosco, que é imensurável. Nós possamos ter essa clareza e essa realidade. E também que o Senhor nos dê forças em amor para pedir perdão e liberar perdão. Queria que nesse momento nós nos puséssemos de pé. Você que está assistindo também, se pudesse pôr de pé. Senhor Jesus. Que todos esses pontos, esses aspectos que nós conversamos essa noite, nós possamos nesse momento colocar na presença do Senhor. Cada um trazendo para a sua realidade. Traga agora para a sua realidade quais são as pedras de tropeço que têm aparecido, quais são as ciladas que o inimigo tem colocado. Se você ainda está em dúvida, fala, Senhor, pelo amor do teu nome, brilha a tua luz para que eu possa enxergar, para que eu possa discernir qual é o caminho que eu devo prosseguir e o que eu não devo prosseguir. Senhor, determinada situação eu sei que foi errado, que eu possa, Senhor, me arrepender verdadeiramente, aplicar o teu sangue e pedir perdão para o irmão. Senhor, que eu possa verdadeiramente me arrepender, que eu possa, Senhor, liberar perdão nessa situação, porque só em Ti eu sou capaz. A minha natureza não deixa fazer isso, mas em Ti eu consigo. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite como filhos estamos na Tua presença,
Senhor, nós lhe pedimos realmente força nessa noite. Senhor, porque determinadas situações e ciladas acontecem na nossa vida. Senhor, o inimigo está ao nosso redor, rugindo. Senhor, procurando uma brecha para que possa entrar e nos afastar de Ti. Senhor, procurando brecha para semear a intriga. Senhor, para semear ali as inverdades. Semear o pecado em nosso coração e nas nossas relações. Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos realmente aplicar a Tua luz. Possamos enxergar claramente, Senhor, sem nenhuma turbidez, o que o Senhor quer nos mostrar. Senhor, os pontos em que nós falhamos. Senhor, que nós possamos provar do Teu grande, do Teu imensurável amor nessa noite. Senhor, nos dá mais realidade do Teu sacrifício por nós. Nos ajuda a aplicar, Senhor, em cada situação, em cada decisão da nossa vida, nós possamos aplicar o Teu sacrifício, aplicar o Teu sangue, Senhor, aplicar o Teu amor. Porque sozinhos nós declaramos a nossa incapacidade. Mas em Ti, Senhor, debaixo do Teu amor, Senhor, nós somos capazes. Senhor, nós estamos capazes de aplicar o perdão. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Oh, Senhor Jesus. Amém.